Na próxima sexta-feira, Cuiabá cedia pela primeira vez o evento Mais Milho, que traz o tema O Milho e Suas Possibilidades no Brasil. O evento é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Produtores do Grão e a AproSoja. E para saber mais sobre este assunto, eu converso ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o vice-presidente da Abramilho, Glauber Silveira. Bom dia, seja bem-vindo. A importância de se discutir, Glauber, esse grão, né, Mato Grosso, o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo, né? E os avanços tecnológicos têm feito aumentar a área de produção a cada ano, né? Então, cada ano tem novidade, né, nessa área. O que a gente quer discutir é exatamente isso. Na verdade, apesar de nós sermos o terceiro, nós temos um potencial muito grande, né? O Brasil tem ocupado um espaço. O que se espera, por exemplo, o mundo fala que de 70% de toda a produção de grãos, ou seja, nos próximos 30 anos, nós vamos ter que produzir aquilo que nós levamos, para você ter uma ideia, desde que nós viramos homens no mundo, nós estamos produzindo. Ou seja, é muito desafio. Então, dos 70%, 40% tem que vir do Brasil. Então, está posto o desafio que nós queremos discutir isso, mas agora, queremos discutir as formas de produção. Será que nós temos só que exportar? O que nós podemos fazer com esse grão aqui? Nós temos que agregar valor, nós temos que, por exemplo, diversificar, criar carne, fazer o etanol de milho, por exemplo, que é uma realidade, já faz 5 anos que o Mato Grosso produz etanol de milho, podemos produzir cada vez mais. Então, todas essas discussões vão acontecer. Veja bem o que aconteceu na safra passada. Produzimos milho, tá certo? Além do que a gente produziu, apesar de ter sido uma safra ruim, foi uma safra que a gente menos produziu milho, mesmo assim, faltou milho no Brasil, teve que importar milho. Por quê? Porque muitas vezes não está em sintonia, quer dizer, as pessoas que consomem mais milho no sul do Brasil, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, eles simplesmente não se atentam a comprar, fazer contratos de compra. Aí o produtor que está aqui no Mato Grosso, quando eu vou plantar o milho agora, eu quero vender. Se você é uma trade, se você vai mandar esse meu milho para o Japão agora é um comprador nosso, então, o que acontece? Eu vou vender para você, eu quero vender, porque eu tenho que pagar a conta. Simplesmente eu não posso ficar esperando que o cara lá do Paraná ou do Rio Grande do Sul, ele resolva comprar o meu milho a hora que ele quer. Então, essas coisas todas que nós vamos estar discutindo, para que a gente possa estar realmente aumentando essa produção, ganhando mercado, produzindo cada vez mais milho, mas também que o Brasil, todo mundo saia ganhando nisso. O agronegócio ele é muito volátil à rivalidade, principalmente com os Estados Unidos, que é o maior produtor, principalmente do milho, né, e da soja também. Como é que os produtores trabalham, por exemplo, com essa política que começou a ser adotada, mas puxou o freio de mão, o presidente Barack Obama começou a investir no etanol de milho lá para tentar mudar essa realidade da poluição nos Estados Unidos. E parece que o novo presidente lá já abandonou, já engavetou esse projeto. Isso pode ser bom para o Brasil, essa política sendo engavetada nos Estados Unidos? Não, essa política eu acho que deve ter alguma equívoco, né? O projeto de etanol de milho dos Estados Unidos, ele continua, entendeu? Ele tem prazos muito longos, né? Então o que a gente está esperando é totalmente ao contrário, é que realmente o presidente agora, o Trump, ele tem uma política muito interna, ou seja, ele quer ficar muito menos dependente. Nós acreditamos que Trump vai ser muito melhor para o agronegócio brasileiro até do que o próprio Barack Obama. Tá certo? Porque ele realmente ele valoriza muito a produção interna, o consumo interno, então ele de uma certa forma ele vai incentivar ali, é claro, que o que muitas vezes ele pode engavetar ou diminuir, tentar diminuir, são os subsídios, entendeu? Então, por exemplo, está dando esses subsídios, e o que daí é bom para nós, porque daí você, querendo, de uma certa forma, você enfraquece, fica muito fácil você, produtor americano, você planta, se o preço não vale nada, eu recebo um envelope na minha casa, garantindo um preço, garantindo rentabilidade. Então, para nós estamos totalmente satisfeitos, ou estamos com uma expectativa muito positiva com relação ao Trump, que ele realmente, para a agricultura brasileira, ele tem de ser muito bom. E o que resta é agora nós, produtores, aproveitarmos, tá certo? Nessa oportunidade. O Brasil também tem uma oportunidade muito grande para etanol de milho. Para você ter uma ideia, nós importamos 5 bilhões de litros de gasolina. E nos próximos 10 anos, nós vamos estar importando quase 18 bilhões. Ou seja, se o Brasil voltar a crescer, o que a gente espera, né, que não chegou no fundo do poço ainda, mas na hora que chegar e continuar a crescer, que a gente, nos próximos 10 anos, a gente vai estar consumindo 18 bilhões de litros. É muita gasolina importada. E veja bem, a gente poderia simplesmente estar transformando etanol de milho, ou milho, no caso, em etanol, e também em DDG. Etanol, né? Mas por que Mato Grosso não explora essa linha? Porque, inclusive, há uma planta muito grande
de um biodiesel, por exemplo, aqui em Várzea Grande, que parece que estacionou. Mas o etanol de milho, quantas plantas nós temos aqui? O etanol de milho nós já temos 3 plantas, tá certo? Nós já estamos que estão produzindo, uma, por exemplo, em Campo de Julho, que é a primeira, já faz 5 anos que está produzindo e está cada vez ampliando mais. Nós temos outra planta, por exemplo, em São José do Rio Claro, que também está operando, opera o ano inteiro produzindo etanol. E pode ter certeza, o etanol que as pessoas estão abastecendo agora no seu carro é de milho, que deve estar vindo de São José do Rio Claro, que deve estar vindo de Campo de Julho, e tem também aqui em Jaciara também uma nova usina. E nós vamos ter também a maior usina agora. Que já... no entanto, não, ele sai daqui, vai para a refinaria e volta. Ele não é diretamente para distribuidoras aqui, né? Ele é. Por exemplo, ele é direto. Por exemplo, de Campo Novo ou de Campo de Julho, ele vem para as distribuidoras de Cuiabá e é distribuído para o estado inteiro. E nós vamos ter agora, para o próximo ano, 2017, a inauguração já de 2 novas. Por exemplo, uma de Lucas do Rio Verde. No caso, nós vamos ter uma usina dedicada, no caso, um etanol de milho. É uma usina que vai estar produzindo 200 milhões de litros, por exemplo, para você ter ideia, de etanol. Então, com certeza, o espaço Mato Grosso tem uma oportunidade muito grande de ser, sem dúvida, um paraíso do petróleo e etanol. Entendeu? No Brasil, mandando o etanol. Pode se tornar uma referência. Para se tornar uma referência. Então isso é muito importante, porque nós temos como produzir mais. Nós já temos áreas abertas, nós temos um potencial para produzir. O milho que nós produzimos hoje, podemos produzir 20 milhões de toneladas, podemos em 2, 3 anos passar para 40 sem desmatamento de área, aproveitando o que nós temos de área boa. Então veja bem o quanto isso que a gente pode agregar de valor. E o interessante, quando você transforma o milho, quando você manda ele embora, mas você transforma ele aqui em etanol, em DDG, e depois isso é transformado em carne, esse valor, para você ter ideia, ele agrega 5 vezes mais. Então veja a importância que é isso, a geração de emprego que é tudo isso, e é isso que nós queremos. E para isso nós precisamos de política pública adequada, precisamos de apoio e precisamos que as pessoas comecem também a abastecer com o etanol. E por que o consumidor final, quem tem o carro, vai abastecer, não percebe isso na bomba? Ou seja, o preço do etanol continua sendo praticamente igual a dos outros estados. Não há uma redução no custo, né, para quem compra o produto. Neste momento, né, e é isso que é interessante. No Mato Grosso isso vai mudar. O que acontece? Quando você tem a safra, né, de cana, que começa a safra de cana, você vê que o preço fica bastante interessante. Sempre a gente tem aquela história do 70-30. Né? Então eu faço a conta lá, está dando 70%, vale a pena. E tem épocas do ano que a gente observa que até ele passa a ser 65%. O que nós queremos? Com o etanol de milho, você pode ter certeza que nós vamos ter o ano inteiro, o etanol vai ser muito mais competitivo do que a gasolina. Pode ter, agora, por que hoje não é? Porque simplesmente hoje você não tem etanol. E daí o etanol praticamente o que ele tem, o anidro, que seja, ele vai para misturar na gasolina. Então é pouco que tem. Então, a partir do momento que você tiver etanol de milho o ano inteiro, com abundância, competitivo, sem dúvida as pessoas não vão ter mais por que abastecer, não vão precisar mais fazer essa continha. Bom, gasolina ou etanol. Vão abastecer com etanol, primeiro porque é ambientalmente correto, primeiro que está contribuindo com o Estado, primeiro que não está mandando divisa para fora, primeiro que não está dando dinheiro para árabe nenhum e terceiro que não vai estar contribuindo com alguma corrupção, com certeza, pelo menos isso. Dentro de um curto espaço de tempo, nós não precisaremos mais trazer o álcool de cana-de-açúcar que é produzido ali no interior de São Paulo, nessas usinas. Não, hoje a gente já não precisa. O Mato Grosso hoje é exportador de etanol. A questão, se você tem ideia, hoje nós produzimos 1 bilhão de litros de etanol, consumimos apenas 500 milhões. O que acontece é que esse etanol, como é produzido numa época só do ano, você deu praticamente ali 8 meses, no período de férias, que é o período que a gente tem mais consumo, nós não temos. Porque apesar de tudo, a gente está produzindo, não se armazena esse etanol aqui, a gente manda para fora. Hoje, por exemplo, você tem produção de etanol de milho, mas mesmo assim, como é uma questão de mercado, como você tem pouca gente produzindo, o cara não vai baixar o preço do etanol dele. Agora, quando você já tiver bastante etanol produzindo toda a época do ano, com certeza nós vamos não só estar abastecendo, porque nós consumimos muita gasolina. Mato Grosso, além de tudo, de estar produzindo 1 bilhão de toneladas de etanol, nós consumimos 500 milhões de litros de gasolina, o que é um absurdo. Nós não precisaríamos estar consumindo gasolina. Glauber, para encerrar, o evento nesta sexta-feira aqui na capital.
O evento é na sexta-feira, nós vamos estar aqui com o ministro, vamos estar com grandes, com o Cardil, JBS, quer dizer, vamos estar com grandes empresários, presidentes de instituições, quer dizer, presidente de Embrapa. Realmente vai ser um grande evento que vamos estar discutindo não essa questão do etanol, a questão de agregação de valor, vamos estar com a questão de mercado, tecnologia. Nós hoje produzimos 5.200 quilos de média de milho por hectare, tem gente que já está produzindo 16 toneladas, e é isso que a gente quer mostrar para todo mundo, e vamos estar discutindo. O início é em Cuiabá, mas vamos percorrer o Brasil inteiro. Ok, obrigado.